questões. Em primeiro lugar, a volta de Jesus na Bíblia é descrita, e quando eu falo eu acredito assim, eu estou falando Lutero, Zwinglio, Calvino, todo esse pessoal aí, né? Ela será com poder e grande glória. Todo olho o verá. Até aqueles que o traspassaram. A Bíblia não fala de um arrebatamento secreto. O arrebatamento será secreto porque, na nossa visão pré-milenista, pré-tribulacionista, numa palavra hebraica, num verbo hebraico que vai aparecer na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, e esse verbo é harpazo. Harpazo, ele traz a ideia de tirar, de tomar, de arrebatar. Alô galera, graça e paz, bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Eu sou Jonathan Cadiz e nós vamos hoje falar de mais um assunto da Bíblia Sagrada, na nossa playlist Reagindo a Opiniões Alheias. Então você já sabe, já deu para você ver que o vídeo é bom. Hoje trata de assunto escatológico, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, dispensacionalismo. O arrebatamento da igreja é real, é verdadeiro? E se é verdadeiro, esse arrebatamento é secreto? Será antes ou depois da grande tribulação? Nós vamos ver tudo isso aí juntinhos, tá bom? Você acredita no arrebatamento secreto? A igreja passará pela grande tribulação? Quando surgiu o dispensacionalismo? São alguns assuntos tratados, você viu aí na abertura. Para falar sobre esse assunto, hoje, nessa playlist Reagindo a Opiniões Alheias, nós mostramos duas opiniões diferentes e nós, humildemente, damos a nossa opinião. Nós reagimos às opiniões alheias. E quem está aí hoje são duas pessoas de grande influência, dois grandes mestres do cristianismo da nossa geração. É o professor, teólogo, arqueólogo, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Rodrigo Silva. E o pastor, teólogo, escritor da Assembleia de Deus, pastor Elias Soares, tá? Nós vamos ver o vídeo junto, tá? E claro, vamos trazer aí a nossa opinião. E você, é claro, fica com a sua. Escreve nos comentários, tá bom? Dê a sua opinião. E não se esquece, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative aí o sininho das notificações, compartilha, divulga, comenta aí no nosso vídeo, dê a sua opinião. Vamos assistir o vídeo juntinho e a gente volta aí para dar a nossa opinião. Vão se converter. E depois desses 7 anos, é que Cristo vem com poder e grande glória, e com aqueles que foram arrebatados, para estabelecer o reino dele de 1000 anos. O milênio. O milênio. Mas a igreja mesmo não estará nessa tribulação de 7 anos, será tirada antes. Isso é o que diz a doutrina chamada doutrina do arrebatamento secreto ou dispensacionalismo. Eu, Rodrigo, particularmente, eu não sou adepto a essa visão de fim de mundo. Por quais razões? Vou tentar resumir aqui para não ser muito prolixo, que o nosso horário até já está bem avançado. E daqui a pouco eu tenho que pegar a estrada para ir... Caramba! Mas nós já vamos terminando aqui. Essa doutrina do dispensacionalismo, ela só passou a existir, sabe por quê? Houve um padre que ele, dominicano, Francisco Rivera. Esse padre Francisco Rivera, ele via que os protestantes entendiam que o anticristo era o domínio católico sobre a cristandade. Então esse padre, para tirar os olhos do papado, ele criou duas coisas. Deu uma ênfase a uma ideia preterista, que o anticristo era Nero, e que a volta de Jesus será o seguinte, que o anticristo é alguém que vai surgir ateu no futuro, e que a igreja não estaria aqui. Aí, a ideia desse padre passou para um homem chamado Darby, um pregador. Isso eu estou falando já no começo do século XX. Darby começou a pregar aquilo, começou a empolgar, começou a dar mais ênfase, sistematizou tudo isso que eu estou falando. Aí veio, depois de Darby, veio Scofield.
e criou a Bíblia Anotada de Scofield, que se tornou a Bíblia de todos os protestantes. E na Bíblia de Scofield estava essa doutrina que ele aprendeu de Darby. E depois de Scofield, outros pregadores renomados começaram a propagar a ideia do dispensacionalismo, especialmente o Tim LaHale, que ficou muito famoso. E isso hoje emplacou, especialmente no mundo evangélico, como sendo a visão de fim de mundo. Só que se você olhar atrás da história do cristianismo, o dispensacionalismo, com o arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação, tudo mais, não fazia parte nem dos ensinos de Lutero, nem de Calvino, nem de Zwinglio, nem de John Wesley, dos metodistas, nem dos cátaros, nem dos albingenses, nem nenhum dos que viveram a história do cristianismo. Dos protestantes. Nem os cátaros, como eu falei, nem os valdenses. Todos aguardando o arrebatamento da igreja conforme o Senhor Jesus Cristo prometeu, e o apóstolo Paulo, ele reitera isso nas suas epístolas, em especial em 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versículos 13 até o 18, onde no versículo 13 ele vai abordar justamente essa questão do estado intermediário e a expectativa para o retorno do Senhor Jesus. Então, nessa nossa visão, como é que vai suceder isso? A volta do Senhor Jesus, como eu disse no início, ocorrerá em 2 fases. Na primeira fase, ele vem para a igreja, onde se dá o arrebatamento propriamente dito, referendado pelo verbo harpazo, que é tomar, tirar, arrebatar ou tirar com violência. Nesse momento que o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, ele fica nos ares. Interessante. Ele não vem com as nuvens. O texto não diz que ele vem com as nuvens. Nem em 1 Tessalonicenses, nem tampouco em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. É o contrário. Às vezes, uma leitura rápida faz com que não vejamos o que ocorre. Os mortos são ressuscitados, os vivos são transformados e são levados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Isso já no arrebatamento. No arrebatamento. Os mortos são salvos, ressuscitados, né? Salvos, aqueles... Ressuscitados e já vão. Já vão para o céu. Então, o que ocorre? Eles são ressuscitados com corpos incorruptíveis, já gloriosos, imortais, com o mesmo corpo do Senhor Jesus, conforme disse Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 21, e a qualidade desse corpo está descrito tanto em Romanos capítulo 6, versículo 9, quanto em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53, e o apóstolo João, no capítulo 3 da sua primeira epístola, versículo 2, ele diz, porque não é manifesto que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque do jeito que ele é, nós o veremos. Então, a igreja é levada para o céu. Na nossa visão, ela fica 7 anos. Ela fica por um intervalo que é a 70ª semana de Daniel, fundamentada nas 70 semanas de Daniel, conforme profetizou o profeta Jeremias em capítulo 25, versículo de número 11, e essas semanas são de anos, de acordo com Levítico, capítulo 25, versículo 8. Daniel, no capítulo 9, ele está orando ao Senhor para receber respostas, e ele recebe essas respostas, e ali ele apresenta toda a cronologia dessas 70 semanas, e a 70ª semana, que são essa semana de anos, ela culminará com a grande tribulação, porque assim que a igreja é raptada, é levada, dá-se início à grande tribulação. O anticristo, que é um homem, que não será como Adão, vai surgir da noite para o dia, mas será um bebê que vai crescer, vai se desenvolver, vai galgar cargos, ele estará governando juntamente com o falso profeta e ambos terão o poder do dragão para estarem aqui governando, um da parte religiosa, outra na parte política. Essa tribulação durará 7 anos. No final da grande tribulação, cumprir-se ao que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, Mateus, capítulo 4, versículos 29 até o 44, Judas, versículos 14 e 15, em que o Senhor Jesus está voltando com poder e grande glória, agora com a igreja, de acordo com Apocalipse 17, versículo 14, capítulo 19, versículo de número 14, e todo o capítulo 19, a partir do versículo 11, cumprindo a questão do Armagedon, da grande batalha que ocorrerá aqui. E se a gente for para frente, depois disso tem o juízo das nações. Bom, como você viu no vídeo, o pastor Rodrigo Silva ele defende a ideia de que
o método de interpretação dispensacionalista começou com um padre chamado Francisco Rivera. Na verdade, esse padre é um teólogo jesuíta espanhol que viveu no século VI. Tá? E, segundo ele, em 1830, Darwin, né, que é o John Nelson Darwin, nessa data de 1830, ele aprendeu com esse padre e começou a ensinar. É interessante que essa data é a data que William Miller, né, da Adventista do Sétimo Dia, havia afirmado que Jesus iria voltar. Mas vamos lá. Então ele diz que Darwin pregou e sistematizou esse ensino. Mais tarde, Scofield teria aprimorado esse ensino, e esse ensino foi incluído na Bíblia Anotada de Scofield, que foi muito usado pelo pentecostalismo, e essa moda teria pegado, como se nunca na história do cristianismo tivesse se ensinado esse ensino dispensacionalismo. E ele está se referindo ao dispensacionalismo e ao arrebatamento. O pastor Elias Soares aponta o significado do arrebatamento, citando bastantes textos bíblicos. Então ele mostra o sentido da palavra arrebatamento no seu sentido original, e ele mostra que o arrebatamento será um arrebatamento secreto. A vinda de Jesus será em duas fases. Bom, eu, como um bom pentecostal, sou pré-tribulacionista, tá? Sou dispensacionalista. Então eu corroboro com a ideia do pastor Elias Soares. E não vem me dizer aqui, gente, tá? Eu coloquei um vídeo aqui há um tempo atrás, e a galera veio aqui nos comentários dizer que eu coloquei o pastor Rodrigo Silva falando historinhas e coloquei o pastor Elias citando Bíblia. Gente, é o argumento deles. Eu não fico aqui procurando vídeo do pastor Rodrigo Silva onde ele não cita a Bíblia. Não, é o argumento dele, é o que ele usa. No outro vídeo sobre aniquilacionismo, ele contou uma historinha de um peixe que quer pular do aquário. Ele conta histórias. Agora ele se valeu da história. São os argumentos que ele usa. O pastor Elias Soares, ele usa bastante Bíblia. E isso não é culpa minha, tá? Qualquer argumento, mesmo que seja diferente, se for um argumento bem contado, é um bom argumento. Eu não preciso concordar, mas eu vou dizer para você, o seu argumento é bom. Eu tenho amigos, gente, que são pós-tribulacionismo, que são mesotribulacionistas, que são calvinistas. Eles têm argumento e base bíblica. Se o camarada não usa a Bíblia, não venha culpar a mim, tá bom? Eu sugeriria a ele, por exemplo, que ele lesse a obra Dispensacionalismo antes de Darwin, que é da editora Carisma. Hoje existe teólogos sérios, estudiosos sérios, que estão desmontando essa falácia. Por exemplo, nessa obra, o Dispensacionalismo antes de Darwin. Ele mostra que antes do século XIX já existiam pessoas que apresentavam esse tipo de ensino. Existiam teólogos até mesmo reformados que tinham essa ideia dispensacionalista. Nesse livro, por exemplo, mostra Inácio de Antioquia, de 110 depois de Cristo. Ele ensinava, e dentro da sua obra tem um trecho que diz, por exemplo, estejam vigilantes, mantendo-se em espírito desperto. Irineu de Lyon, que dizia que a igreja seria arrebatada repentinamente. O Apocalipse de Elias, do terceiro século, descreve os crentes vivos sendo removidos da terra e levados ao céu. O Pseudo de Efraim, do século IV, bispo da igreja da Síria, ele disse em um dos seus sermões: assim, meus irmãos, devemos nos preparar para o encontro com Cristo antes da tribulação que virá e levados ao Senhor. E etc. Essa obra traz muitos documentos oficiais de pessoas que ensinavam esse tipo de ensino bem antes do século XX, lá para os primórdios da igreja cristã. Quando você se coloca contra o arrebatamento, você se coloca contra a Bíblia. João capítulo 14, por exemplo,
Jesus disse que ele iria preparar lugar e ele iria voltar. E para onde ele estivesse, ele iria nos levar também. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo fala de um arrebatamento e o pastor Elias cita o verbo no grego rapazo, que é arrebatar, tomar com força, remover. Paulo também cita primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 55, como nós seremos transladados e transformados num piscar de olhos, ou seja, em 8 milésimos de segundo, nos mostrando que esse arrebatamento ele será com força, será um rapto, como sugere o termo no grego, raspazo. Então é tomar com força, com violência. Será com força, será involuntariamente e será rapidamente. E em 1 Tessalonicenses 4, Paulo deixa claro que Jesus não virá à terra, a igreja que irá até ele nos ares. Então, além de ser rapidamente secreto, ele terá duas fases. Porque a igreja encontrará com Jesus nos ares, está escrito em 1 Tessalonicenses 4. E a igreja será tirada da terra. Apocalipse 3,10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora e não na hora, da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha o que diz já no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 30, no versículo 7. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. A carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 1, versículo de número 10. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acredito assim que a igreja não passará pela grande tribulação. Após a igreja subir para encontrar Jesus nos ares e ir para o tribunal de Cristo, onde será distribuídos os galardões, a terra passará pela grande tribulação, aonde Daniel cita que é a última semana. Semanas essas contadas que são 7 anos. Depois, então, a igreja volta com Jesus glorificada, após os 7 anos da grande tribulação, para o milênio, para reinar com Cristo. Judas escreve no versículo 14, vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. E tantos outros textos que mostram a igreja vindo com Jesus glorificada. Nesse segundo retorno, será o retorno visível e corporal de Jesus, aonde todo olho o verá, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Nós estamos esperando Cristo e não o anticristo. Então eu não acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação, eu acredito no arrebatamento secreto, tá? E eu acredito que terá 2 fases. Agora, eu termino esse vídeo, algumas perguntas para o pastor Rodrigo Silva, tá? Alguém ensinou os ensinos de Ellen White? Quem ensinou que Jesus era Miguel? Calvino ensinou isso? Lutero? Quem ensinou que Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão? Quem ensinou que Jesus já voltou, mas ele veio no céu para purificar o tabernáculo do céu, porque o tabernáculo do céu ficou impuro por causa da queda de Satanás? Quem ensinou isso, pastor Rodrigo Silva? Quem ensinou que Jesus foi carregado por Satanás no deserto, na tentação? Quem foi que ensinou que o bode emissário de Lucas 16 é uma figura de Satanás? Que no final o que vocês ensinam é que Satanás é que faz expiação pelo nosso pecado. Quem foi que ensinou que Satanás se arrependeu no céu e tentou pedir perdão a Deus? E pediu perdão a Jesus, Jesus chorou?
Tudo isso, gente, é ensino de Ellen White, é ensino que os adventistas seguem, tá? Quem ensinou que existe vida em outros planetas, mas só... E todos os planetas têm uma árvore da vida, mas só a Terra pecou. Quem ensinou, por exemplo, que Enoque foi transladado para um desses planetas. Para fechar, pastor Rodrigo Silva, ou qualquer adventista que quiser responder aqui, existe na história da igreja, na Bíblia, ou em qualquer reformador, qualquer teólogo, qualquer avivalista, alguém na história ensinou o juiz investigativo que a adventista do sétimo dia ensina? Então fica aí a dica, tá bom? Então, gente, espero você até o próximo vídeo. Fique na paz e Deus abençoe a sua vida.